Boa tarde, turma do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Saudade da gordinha, né? Eu também, muita saudade de vocês. Mas vamos lá, né? Que o tempo tá corrido. Bem, gente, é o seguinte. Vamos dar a nossa continuidade ao assunto do capítulo 2, o subtema que diz a mobilidade da população brasileira. Fiquem com o livro de vocês aberto e fiquem com o marcador. Essa mobilidade vai falar de uma constante movimentação, deslocamento. E dentro desse conteúdo vai entrar também a imigração e a imigrante e emigração. Vai entrar esses dois subtemas. Mas vamos lá, vamos dar início ao nosso assunto, que é isso que nos interessa no momento, né? E temos que concluir esse módulo para quando retornarmos, dar início ao nosso outro bimestre. Mas vamos lá, o importante é esse aqui agora, o foco é nesse. Mobilidade da população brasileira. Essa mobilidade, como eu falei, é a movimentação da população de um país para o outro. Deslocamento, movimentação, deslocamento de um país para outro. Começa a leitura. A população brasileira está em constante movimentação pelo nosso território. Isso é verdade. As pessoas se deslocam de um lugar para o outro, como eu tinha acabado de falar anteriormente, em razão de objetivos específicos, como trabalhar, estudar, passear. Esses deslocamentos denominam-se a migração. Pessoa que sai de um lugar para o outro se chama o quê? Migração. Sai de um local, não está se adaptando lá, vai para outro local. Se chama migração. Pegue o marcador de vocês e marquem a palavra estudar, trabalhar e passear. E a palavra migração. Continuando. O deslocamento de pessoas pode ocorrer entre áreas de um mesmo município. Por exemplo, estou aqui em Manaus e de repente resolvo ir para Manacapuru. Já é um deslocamento, saindo de um lugar para o outro. Para outras partes também de um país. Estou aqui em Manaus, de repente resolvo ir para Rússia, né? Estou em deslocamento. Então, ocorre entre áreas de um mesmo município ou de um município para outro país. Nos casos em que o deslocamento acontece de uma região para outra, com a intenção de permanência, podemos nomear essa mobilidade migração interna. Já sabemos o que é migração. É um deslocamento de um lugar para o outro. E quando esse deslocamento ocorre de município para município, como eu citei agora na aula anteriormente, e quando é de um município para outro país, ou quando eu estou numa região norte e vou para uma região sul. Isso se chama uma migração interna. Significa que tudo é feito aqui dentro, nessa parte interna, tá? De uma região para outra. As migrações internas, o que é isso? As migrações internas sempre ocorreram no Brasil. Porém, em alguns momentos da nossa história, os fluxos migratórios interferiram diretamente na distribuição espacial da população pelo território. Marque esse parágrafo, por favor. As migrações até território. O que significa isso? Que isso acontece internamente. Quando ocorre esse tipo de deslocamento dentro do nosso próprio país, se chama migração interna. O que ocorreu dentro do país, da sua origem, onde você está habitado, tá? Continuando. Durante o século XX, esses fluxos migratórios desencadearam o povoamento de áreas interioranas do país e contribuíram para o crescimento de várias metrópoles e para o desenvolvimento socioeconômico de algumas regiões brasileiras. Essa pessoa que está no local e vai para outro local, significa o quê? Que ela vai contribuir com seus objetivos lá. Que ela vai contribuir para o fator socioeconômico lá. Por exemplo, eu estou aqui em Manaus. Aqui em Manaus eu costumo fazer minhas compras no shopping, pagar minhas contas em dias, comprar aquilo que eu gosto, degustar aquilo que eu gosto. O que está acontecendo ali? Um giratório econômico. O meu financiamento, o meu dinheiro que eu ganho, que eu gasto,
Eu estou contribuindo para a economia de dentro do meu país. Quando eu me desloco para outro local, fora do meu país, eu vou contribuir para o fator socioeconômico daquele outro país. Vocês viram como nós somos importantes dentro do nosso próprio país? Mas muitas das vezes as pessoas vão porque às vezes não conseguem aqui no seu país o que querem. Então elas vão buscar fora de outro país. Muitos é para estudar, outros é para trabalhar, outros vão até passear mesmo. Não quero passear aqui mesmo não, por dentro do Brasil não. Não quero ver aqui na região do Brasil não. Quero ir para Roma, para Itália, para Inglaterra e vai embora. Porque tem outro interesse, tá? Marcaram, né? Durante o século XX, esses fluxos migratórios desencadearam, como eu falei, né? O povoamento de áreas interioranas do país e contribuíram para o crescimento de várias metrópoles, para o desenvolvimento socioeconômico de algumas regiões brasileiras. Ou seja, se eu saio daqui e vou para outro local, fica menos um aqui e já vai adicionar a mais em outro local. Ou seja, eu saindo daqui do meu país de origem, diminui. E eu indo para lá, eu já vou contribuir lá, então lá vai aumentar. E a mesma coisa acontece eles vindo de lá para cá. Lá o país dele diminui o índice de população e aqui aumenta. É o que está acontecendo com os venezuelanos, tá? Devido ao país estar passando por tudo que passou e agora com esse vírus, essa pandemia mundial, eles saíram do seu país de origem por fator socioeconômico, por vários outros fatores, e eles estão aonde? Vieram habitar aqui para o Brasil. Lá diminui o índice de população e aqui aumenta com a chegada deles, tá? Em cada um desses fluxos houve um fator repulsivo, ou seja, que impulsionou a saída das pessoas de sua região de origem, assim como um fator atrativo que estimulou a migração para determinada região. Marquem em cada até região. Sim, continuando. O que quer dizer isso? Algo chama atenção. Aqui no nosso Amazonas, na nossa região, vamos citar bem pequeno aqui, Manaus mesmo, Manaus. Muitos turistas vêm para cá. Por quê? Porque algo neles são atrativo. O que seriam essas coisas? Os patrimônios históricos. Teatro Amazonas, a ponte, o Rio Negro, que vocês conhecem, a Ponta Negra, o mercado Adolfo Lisboa. Então, esses patrimônios chamam a atenção dos nossos turistas. Os turistas, eles participam disso. Eles gostam disso. Algo atrativo chama a atenção. Mas será que é só em Manaus? Não. Nas outras cidades do nosso país, também tem os seus patrimônios históricos. Rio de Janeiro. O que chama atenção no Rio de Janeiro? O Cristo Redentor. E assim sucessivamente. São esses detalhes que atraem a população a vir querer se deslocar para cá. Muitos vêm por passeio, né? Mas querendo ou não, vai deixar o seu fator econômico aqui, porque vai gastar. Né? Vai ter uma renda, um benefício para o nosso país. Outros gostam tanto que acabam vindo morando para cá. Tá? Continuando aqui. Vamos analisar um mapa do Brasil. Está aí no livro de vocês, na página 363. Olha como era a migração em 1950 a 1960. Só uma década passou nesse período. Aí, em razão da falta de oferta de emprego e dos longos períodos de seca que ocasionaram problemas socioeconômicos na região Nordeste, vocês viram que a seta está na região Nordeste. Um expressivo número de nordestinos migrou para outras regiões, ou seja, eles saíram de lá, olha a saída. Sejam lá no 9 estados da região Nordeste e observem as setas, eles saindo. Por que eles saíram? Pelo fator socioeconômico, ou seja, não tinha mão de obra trabalhista, não tinha trabalho. E aí? Nesse período, o estado do Paraná caracterizava a fronteira agrícola do país e recebeu também muitos migrantes
principalmente do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, o Nordeste sim foi em peso, mas também teve a contribuição da Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de outra região. Então, é esse detalhe que faz com que uma pessoa se desloca para outro local. Um é por motivos de trabalho. Na minha cidade não está bem, então vou morar em outro local. Exemplo. Muitos exemplos. Tem gente que vem de outro país para trabalhar aqui. E dá certo e eles acabam ficando aqui. Já tem gente que está aqui, não está dando certo e vai para outro país. É isso que acontece. Tá? Virem a página, por favor. Na página 364 diz assim. Tem outro mapa, diz assim, Brasil, migração de 1960 a 1970. Já passou 2 décadas. Uma década é 10, então 2 décadas é 20 anos. Olha como mudou. Olha o que aconteceu. Na década de 1960, atraídos pela exploração do ouro e pelo desenvolvimento da agropecuária em áreas da floresta amazônica e do cerrado, muitos trabalhadores deixaram a região Nordeste, Sudeste também e Sul também, para viver em áreas do interior da região Norte. Já vieram para cá, para nossa área. Por quê? Vamos já saber. Deslocamento populacional também esteve relacionado à construção de Brasília e que na época promoveu grandes ofertas de relâmpago. Ou seja, muitos trabalhadores deixaram a região Nordeste para vir para cá. Foi um período de produtos da borracha. Enriqueceu nesse período a região Norte, a borracha. Então, algo atrai um ser humano sair do seu local para ir a outro local. E isso pode acontecer com vocês também. Tem gente que não quer nem estudar aqui, quer se formar em outro lugar. Então ele vai ser contribuinte socioeconômico de outro lugar, para onde ele for. Olha só, de 1970, o último mapa. De 1970 a 1980. Mais de 2 décadas aí. Uma década, desculpa. Nesse período, houve uma intensificação de fluxos migratórios. Eles saíram se expandindo. E com isso foi o quê? Crescendo. A população foi crescendo cada vez mais nesse período. Olha o que aconteceu. Uns foram para o centro-oeste, do centro-oeste foram para o norte, do norte foram para o nordeste, do nordeste foi para o sudeste, do sudeste foi para o norte. Então houve aquele fluxo, aquela mistura. Aquele fluxo, né? Aquela mistura. Eu vou me dar bem lá na região norte. Vai para o norte. Não, vou sair do norte, vou para o sul. Vai para o sul. Foi isso. Houve várias. Vocês viram que lá no primeiro mapa, só uma década que passou, foi do nordeste, né? Foi do nordeste, que está aqui no mapa, bem assim, para o sudeste. Só foi uma deslocação. Já no outro mapa, diz que aí foi fluindo mais. Do nordeste para o sul e sudeste. Olha agora. Nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Houve aquela mistura de interesse econômico. Professora, como assim econômico? Ele queria alcançar os seus objetivos, que ele não estava conseguindo ali, e foi conseguir no local que ele queria. Vai ter uma questão na página 364 que vocês vão fazer no caderno, que diz assim: verifique os fluxos migratórios de cada um dos períodos mostrados nos mapas. Em seguida, faça uma análise, ou seja, vocês vão ler essa legenda geral de cada mapa. Faça uma análise da direção dos fluxos de cada momento histórico entre estados e regiões do país, ou seja, vocês vão perceber o sentido que mudou essa migração, como eu acabei de citar aqui. Eu até já estou praticamente falando. O que vocês vão fazer? No primeiro mapa, relata que eles faziam esse intercâmbio, né, do norte até tal, que eu também não vou mais falar, né? Depois veio o outro mapa. E aí, nesse ano seguinte, de 1960 a 1970, o fluxo foi crescendo. Nordeste foi para o sul e sudeste. Estou dando já dica, né? E o último mapa, que é para fechar, que o fluxo foi giratório mesmo. Aí você vai falar em geral. Você vai analisar. Você vai ler as 3 legendas de cada mapa.
e vai fazer uma análise. O que é uma análise? Eu vou pensar que teve um começo, um meio e um fim.